Paz do Senhor, minha irmã. Aqui é a Denise do Café com Jesus e as amigas, e nós estamos no nosso segundo dia de propósito e campanha de oração pelo nosso casamento. E hoje nós estaremos orando por cura nas feridas emocionais. E o nosso texto base nos diz assim: Ele cura os que têm o coração quebrantado e trata as suas feridas. Salmos 147, 3. Antes de começar a nossa palavra, eu quero te lembrar que essa palavra, esse versículo que lemos hoje, é uma promessa. Aqui Deus está nos prometendo que Ele cura, mas Ele cura quem? Aqueles que estão com o coração quebrantado. E Ele trata as nossas feridas. Amém? Todo casamento carrega essas marcas. Algumas são leves, algumas marcas são frutos dos dias difíceis. E, infelizmente, outras são mais profundas. Talvez sejam palavras ditas na dor, promessas quebradas, expectativas frustradas. E por mais que o tempo passe, as feridas emocionais podem sim continuar ali. Feridas escondidas, talvez moldando reações, distanciamento e impedindo o amor de fluir plenamente. Como terapeuta, eu sempre digo uma palavra e é algo muito real. Problema não falado não significa problema resolvido. E assim também serve para essas feridas, ofensas, discussões. Tem muitos casais que eles acham que não falando do problema, não discutindo, não trazendo de novo ali, talvez escondendo, guardando, eles acham que isso significa problema resolvido. Mas não é assim que as coisas funcionam. O nosso Deus, irmãs, Ele é especialista em restauração, sim. Mas Ele não nos pede para esconder as nossas dores. E a sua palavra e Ele não nos ensinam que nós devemos fingir que nada aconteceu. Pelo contrário, Deus nos convida a entregarmos, a confiarmos que o seu toque é capaz de curar o que talvez achávamos que era incurável. Ele repara aquilo que talvez nós pensávamos que era irreparável. Hoje, eu te convido a apresentar cada dor, talvez aquela dor escondida naquela caixinha que você não mexe, que você não pensa, que talvez você até mesmo foge de pensar, de trazer a memória, de sentir de novo. Essa dor, irmãs, ela não é só nossa. Muitas vezes, talvez essa dor, esse problema, esse trauma, talvez também seja do nosso esposo. Feridas não curadas geram comportamentos defensivos, muitas vezes distanciamentos, até mesmo rejeições, desconfiança. Por isso, hoje, nós precisamos orar por cura. E a cura começa no coração. Aquela cura que começa no coração, ela atinge a nossa alma, que é o centro das nossas emoções. E quando nós estamos curadas, sendo transformadas, renovadas, essa transformação também alcança o nosso casamento, alcança também o nosso esposo. O motivo de oração de hoje pelo nosso casamento é para que Deus venha curar as dores, as mágoas do passado, tanto as nossas quanto as do nosso esposo. Ore também para que o Espírito Santo traga à tona o que precisa ser tratado, curado, talvez resolvido, falado, para que vocês venham caminhar juntos nessa reconciliação genuína, essa reconciliação vinda do Pai, essa libertação de tudo aquilo que talvez está aprendendo, porque a cura de Deus, ela também é libertadora.
E o motivo também de oração pelo nosso esposo é para que ele tenha liberdade de expressar talvez essas dores e que ele também venha encontrar em Deus o consolo e a restauração que ele precisa. Ore para que ele seja curado. Ore também para que ele seja curado dos traumas, talvez de ressentimentos que afetam o seu casamento ou talvez os relacionamentos que ele... Ore para que seu esposo seja curado de traumas e talvez também de ressentimentos que possam afetar o relacionamento de vocês. Eles são mais fechados, mais fortes. Muitas vezes parece que está tudo bem, mas interceda com o coração aberto ali. Não pedindo ou talvez tentando convencer, persuadir o seu esposo a falar das dores, dos traumas, de tudo aquilo que incomoda ou tudo aquilo que ele passou. Talvez ele seja mais reservado. Talvez ele seja aquele homem que guarda o coração e não goste de estar falando sobre isso. Muitas vezes nós achamos que nós precisamos saber da situação para orarmos. E hoje eu quero te lembrar, você não precisa saber as dores, os traumas, as feridas que o seu esposo carrega. Quem precisa saber é Deus. Por isso interceda. Mas não fique procurando saber, interrogando, talvez ali querendo, eu preciso saber para eu estar orando por aquilo que eu sei, por aquilo que ele me falou. Não, dê um passo de fé. Ore, porque Deus conhece o coração do seu esposo. Ele é aquele que sonda e conhece o coração do seu esposo. Amém? Vamos orar? Senhor, hoje nós oramos, Pai, por essa área talvez tão difícil, mas que entendemos que precisa de cura, que são essas feridas. Em primeiro lugar, reconhecendo, Pai, que todos os dias precisamos ser curadas, saradas, libertas. Nós oramos, Pai, por todos os tipos de feridas que existem em nosso relacionamento. Talvez algumas que nós causamos, talvez outras que nós recebemos, talvez muitas que nós ainda nem sabemos, Pai, como expressar, como falar, ou aquelas, Pai, como falamos hoje aqui, que o nosso esposo carrega e nós não sabemos. Pai, eu sei que o Senhor sabe, que o Senhor vê, e nós entendemos e sabemos que o Senhor é suficiente, Pai, para nos curar, nos libertar, nos restaurar. Nós colocamos, Pai, hoje diante de Ti cada lembrança dolorosa, cada marca, Pai, que muitas vezes insiste em sangrar, cada situação que às vezes o inimigo traz à nossa memória, Deus, que traz dor, que traz talvez desconfiança, insegurança. Deus, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito visite cada área escondida, Deus, do nosso coração, da nossa mente. Que o Espírito Santo também visite o nosso esposo, Pai, trazendo cura, trazendo restauração, reconciliação, trazendo paz, tirando toda a insegurança, todo o medo, toda a aflição. Pai, que o perdão do Senhor venha a ser derramado sobre nós e também sobre essas situações, Pai. Que todo orgulho caia por terra em nome de Jesus, Pai, que haja restauração. Pedimos, Pai, toca no coração do nosso esposo também. Que ele seja curado, Pai, nessas áreas que, como falamos, muitas vezes eles carregam sozinhos. Que talvez, Pai, eles não queiram falar ou que eles nem saibam como falar. Que em nome de Jesus, Pai, ele seja curado. Que em nome de Jesus ele também aprenda a colocar em Ti, levar para Ti, Pai. Que haja, Senhor, em nome de Jesus, liberdade, cura para ele também. E que em nome de Jesus, Pai, nós possamos viver
um novo tempo de restauração, de transformação, um tempo de cura para nós, para o nosso casamento, Deus, em nome de Jesus nós oramos. E em nome de Jesus, Pai, eu creio que o Senhor está derramando essa unção de cura. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Minha amada, nossa declaração de fé de hoje. Minha irmã, a nossa declaração de fé no dia de hoje. Lembrando, escreva, anote, declare, traga à existência. O nosso casamento está sendo restaurado pelas mãos de Deus. Eu quero declarar de novo junto com você. O nosso casamento está sendo restaurado pelas mãos de Deus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.